Eu sou Oscar Virgílio Pereira, advogado, e tenho uma trajetória de trabalhos e o privilégio de ter participado de algumas coisas muito interessantes na formação desse município de Uberlândia. E essas andanças que eu tenho tido e as ocupações que eu tenho desenvolvido me levaram então a ter um desejo assim de me aprofundar mais nas origens, principalmente do Triângulo Mineiro. Eu nasci aqui em Uberlândia, sou natural dessa cidade, conheço algumas cidades da nossa região aqui, algumas cidades do estado de Goiás, algumas de Mato Grosso e outros lugares. E sempre a serviço tenho visitado vários lugares importantes. Acho que isso tem me ajudado bastante e as funções que eu já desempenhei, eu fui um dos participantes da formação da Universidade Federal de Uberlândia, na sua fase de consolidação, e fui procurador da Universidade Federal de Uberlândia, fui procurador do município de Uberlândia em várias gestões. Isso me permitiu reunir um material muito precioso sobre as raízes, os fundamentos da nossa economia, da nossa cultura e os pontos em comuns que nós temos com outras regiões. Uberlândia é uma cidade assim muito interessante porque tem uma vocação de esforço comunitário muito grande. Talvez porque tenha sido um município que nasceu longe da capital de Minas Gerais. Esse município, então, teve que desenvolver algumas culturas e algumas soluções para os seus problemas. E essas soluções foram de várias espécies. Soluções econômicas, soluções culturais. Imagine-se um município que começou sem receita praticamente. Então, as pessoas que se radicaram aqui tiveram que entrar com uma participação muito grande na solução de problemas. Eu observo assim que desde a construção da primeira capelinha para instalar o distrito, né? A construção da matriz para instalar a paróquia, as aberturas das estradas, a criação de escolas, tudo isso aí foi preciso de um esforço muito grande da comunidade. A Universidade Federal de Uberlândia, que é uma universidade de um porte extraordinário, teve um aporte muito grande de recursos da comunidade. Foi a comunidade que construiu tudo isso aí, bem dirigida, bem orientada. Essa vocação, muito comum aqui no nosso município, é também a vocação que a gente sente que existe no estado de Goiás. É a nossa origem, então, goiana, né? Talvez tenha sido assim um modo de conquistar a natureza, de vencer as dificuldades, de construir, afinal de contas, as soluções para os grandes problemas nossos. Eu acho então que nessa participação que eu tive nessas funções e nesses trabalhos, ainda agora nós estamos empenhados aí em fazer umas formulações na área de saúde. Eu estou participando desse trabalho, reformulando algumas coisas, porque a evolução administrativa é interessante. Às vezes ela sofre uns percalços, umas interrupções que atrasam, né? Dificultam o prosseguimento das etapas. Então você tem que ter a paciência de reconstruir o que foi destruído e consertar as coisas. Estamos nessa fase aí, então, a população sofrendo determinadas carências, mas o espírito principal da coisa é isso, é restabelecer a credibilidade da comunidade. A comunidade participando é uma coisa extraordinária, né?
Então, eu acho que essa é a minha trajetória de vida, né? Espero ainda poder ver alguma coisa na melhora das nossas condições de vida, na melhora do nosso progresso, né? Mas podemos acreditar todo esse trabalho aí a um esforço de uma comunidade dedicada, de uma comunidade que leva a sério. A espera das coisas governamentais é muito boa e esperançosa, mas antes dela nós temos que chegar na frente para estabelecer, inclusive, a qualidade e o modo do que nós desejamos que se faça. Um intercâmbio muito importante, que eu acho que foi fundamental para o sudoeste de Goiás e para o Triângulo Mineiro, especialmente Uberlândia, foi o que se estabeleceu no ano de 1892, quando se criou, se emancipou o município de São Pedro de Uberabinha, que é a atual Uberlândia. São Pedro de Uberabinha, um município recém-criado, pobre, sem ter receitas, mas estabeleceu alguns rumos que eu acho importantes. Rumos republicanos. Uberlândia, antiga São Pedro de Uberabinha, começou com a República, porque algum tempo depois, um ano depois da emancipação do município, que ainda nem tinha sido instalado, foi proclamada a República. Então, Uberlândia é um município que nasceu no Império, mas foi criado na República. E teve uma visão muito republicana. Isso aí é importante, o pensamento republicano, suprimindo e alterando e reconstruindo as relações aqui na nossa região, aquelas relações imperiais. O Império Brasileiro era um atraso terrível, uma coisa impressionante. Um império que, para libertar os escravos, né, foi quase que o último do mundo. Dizer, aqui a coisa começou com um pensamento diferente, o pensamento republicano, os positivistas e o pessoal que conduziu a República e chegou a iniciar o desenvolvimento, teve então que enfrentar uma resistência muito grande dos costumes imperiais. Então, nós nascemos, quando eu digo nós, eu digo o Triângulo e o Sudoeste de Goiás, que tinha relação, nós nascemos enfrentando os primeiros albores da República e achando soluções republicanas para um município imperial, um município de um atraso impressionante com relação ao mundo daquele tempo. Então, quando surgiu o município de São Pedro de Uberabinha, se instalou, a primeira Câmara teve uma visão importante. Nesse tempo já estava correndo aí a estrada de ferro mogiana. Tinha chegado de São Paulo até Uberaba e dali derivou no rumo de leste para atingir a região ali de Sacramento, Conquista, por causa da produção agrícola, principalmente café, que era uma região produtora de café, um clima apropriado para o café. Então, a região de Sacramento é que recebeu o ramal da Mogiana. Uberabinha distava 100 quilômetros de Uberaba. Era um cerrado inabitado, cerrado que não tinha nada. Então, por que ia se investir numa estrada de ferro de Uberaba até Uberabinha, sem que houvesse nada para trazer nesses 100 quilômetros de estrada? Custa muito dinheiro para não valer nada. Então, o destino de Uberabinha seria o de uma estaçãozinha no meio de uma estrada de ferro. E eles tiveram essa visão. Então, se ligaram com o pessoal de Morrinhos. Morrinhos naquele tempo compreendia Morrinhos, Itumbiara, Catalão, Caldas Novas e mais uma porção de lugares. Quer dizer, era quase metade do sudoeste de Goiás, né? Era o município de Morrinhos. Então, as duas câmaras de Morrinhos e de São Pedro de Uberabinha
estabeleceram aquilo que eu considero que foi o primeiro acordo interregional do Brasil, de maneira que conveniaram o seguinte: o Berabinha levou a estrada carreira de carro de boi, naquele tempo não havia ainda automóveis, até a margem goiana, que é ali hoje Itumbiara, esse belo município de Itumbiara ali, né? O Berabinha levou a estrada da carreira até lá. E o pessoal de Morrinhos trouxe a estrada lá de Morrinhos e passando por Itumbiara também, o porto de Santa Rita, até o Rio Grande, até o Rio Paranaíba. E a travessia era feita por balsas. Então, nesse período em que a ferrovia ficou parada em Uberaba, não chegou até Uberabinha, levou para Sacramento, o intercâmbio comercial, nesse período aí se construiu uma relação de economia, uma relação comercial importantíssima. E abriu um campo para a exportação da produção do sudoeste de Goiás e, ao mesmo tempo, abriu um campo muito grande para o comércio de Uberlândia, Berabinha, com o sudoeste de Goiás. Mais tarde, quando surgiu o automóvel, foi feito então o aproveitamento das estradas carreiras que viraram estradas de automóvel. Também foram abertas assim, com enxadão, pela iniciativa privada da nossa região aqui. E aí também foram estabelecidas as estradas do sudoeste de Goiás, tudo nessa base de criação de uma sociedade anônima, onde as pessoas investiam seus capitais e faziam a exploração do transporte. Obtinham uma concessão do governo para cobrar um pedágio e trabalhavam em cima dessa solução de pedágio e tal, que está sendo usada muito hoje aí, né? O pessoal daquele tempo, de 1892, já manejava isso aí muito bem, né? E aí então o governo federal tinha interesse em prosseguir com um traçado da estrada de ferro, atingindo Goiás, atingindo Araguari e atingindo o estado de Goiás. Aí se partiu então para a construção da ponte Afonso Pena, né? Aquela ponte que foi construída com material vindo da Europa, trazido nos carros de boi de Uberaba para cá. A construção da ponte Afonso Pena foi construída com material trazido lá da Inglaterra, chegava no porto do Rio de Janeiro e vinha chegando até Uberaba, na estrada de ferro, e de lá era trazida nos carros de bois para construir essa bela ponte. Depois foi substituída pela ponte de concreto, mas a ponte Pêncil do Paranaíba ainda existe até hoje, está lá, né? E tem algumas histórias bastante pitorescas. Aquela história da aposta, você já viu falar na aposta que teve? Algumas pessoas descrentes diziam assim, mas essa ponte não vai aguentar passar uma boiada em cima dela. Isso aí é coisa de louco. Eu não acredito, diziam alguns fazendeiros lá, que passam uma boiada. Então foi feita uma aposta que a ponte aguentaria. Na inauguração da ponte, foi inaugurada com a passagem de 500 bois, uma boiada de 500 bois em cima da ponte Afonso Pena, para provar que ela aguentava, né, todo o tráfego necessário de caminhões e o mais peso que tivesse. Quer dizer, são coisas assim muito marcantes, revelam um espírito muito audacioso das pessoas daquele tempo, né? Então, isso aí permitiu que, quando a Mogiana, a estrada de ferro Mogiana, lá para as décadas de 1920, entre 1920 e 1930, que houve aquela crise do café, aquela crise tremenda, eles se sentiram encorajados a atravessar esse sertão, esse cerradão de Uberaba até aqui, os 100 quilômetros,
que aí já tinha uma vantagem comercial muito grande. Havia o que levar para Goiás e havia o que trazer de Goiás. Não as mercadorias de Goiás, mas aí já passava em São Pedro do Berabinha, que virou um entreposto. O Berabinha foi beneficiado então com essa audácia de abrir estradas e fazer esse convênio com o Morrinho, foi beneficiado se transformando num entreposto. Aí surgiram os depósitos de arroz, de cereais vindo de Goiás, né? E as mercadorias vindas de São Paulo também estocadas aqui, distribuídas para esse mundão aí acima, né? Que é o que acontece até hoje. Então, nós sentimos que essa coisa foi assim, essa trajetória foi uma trajetória até bastante atípica, né? Mas fez as configurações do sudoeste de Goiás, que foi uma região de Goiás que primeiro se desenvolveu, né? Goiás teve grandes dificuldades para superar as agruras do país atrasado, mas teve esse mesmo espírito. Então, é um espírito comum entre a nossa região e Goiás. Minas Gerais realmente participou do progresso de Goiás e vice-versa. É porque a questão da origem do Triângulo Mineiro é uma origem bem interessante. Nós sabemos que existia antigamente a capitania do Rio de Janeiro, que era metade do Brasil. Dessa capitania se destacou a capitania de São Paulo. Era uma capitania que abrangia o atual estado de São Paulo, Goiás e Mato Grosso, e Minas Gerais também. Tudo fazia parte da capitania de São Paulo. Aí foi havendo o desmembramento, desmembrou-se a capitania de Minas Gerais, em 1740, por aí. Ela teve um peso muito grande na formação brasileira, porque era a região do ouro. O ouro lá de Vila Rica tinha ouro em grandes quantidades, né, que hoje enfeitam as igrejas de Portugal e ajudaram a alavancar o capitalismo no mundo, porque a Inglaterra levou esse ouro todo para lá. Então, na nossa formação foi inicialmente essa. Quando começou a ocupação da nossa região aqui, ela começou com a travessia do Anhanguera. O Anhanguera, em 1700 Minas Gerais foi destacada da capitania de São Paulo em 1720. O Anhanguera parece que foi em 1748 que ele atravessou aqui a nossa região. Então, teve que dar solução em uma série de problemas, mas como era uma região de passagem, não produzia ouro, o ouro daqui era ali na região do desemboque, extraiu-se algum ouro, mas não era o forte. A posição de passagem da região era uma posição bastante estratégica. E o Triângulo Mineiro, então, quando se destacou a capitania foi criada a capitania de Goiás e Mato Grosso, né? Cuiabá, que chamava, essa capitania, o Triângulo Mineiro fazia parte da capitania de Goiás. Era parte, as divisas todas demarcadas, todas certinho, mas houve então um interesse da capitania de Minas Gerais em ocupar a região do Triângulo. Naquele tempo não chamava Triângulo, era o desemboque. O desemboque abrangia todo o Triângulo Mineiro, né? Aí o desemboque pertencia a Goiás, mas então foram sendo incentivadas ocupações pelo pessoal da capitania de Minas Gerais, governador Gomes Freire de Andrade,
gostava de ocupar território das outras capitanias, ocupou o território de São Paulo. Sabe que teve uma questão interessante, há poucos anos, foi o Getúlio Vargas que deu fim a uma demanda que tinha entre Minas Gerais e São Paulo, porque uma parte de São Paulo estava cheia de poços lá e o Minas Gerais reivindicava essa região para Minas Gerais, além do Rio Grande. Mas então foi feito o seguinte, essa ocupação foi solidificando a presença mineira no Triângulo Mineiro, e o governador de Goiás, que era uma pessoa sem o laço político do governador de Minas Gerais, né, se descuidou. Tem um escritor goiano, Paulo Bertrand, que fala que isso aí foi um abalo que Goiás jamais se recuperará dele, né? Realmente aconteceu isso aí. Foi o peso político das duas capitanias. Minas Gerais, então, conseguiu se apoderar da região do julgado do desemboque. E o Triângulo, então, passou a pertencer a Minas Gerais, né? A capitania de Minas Gerais. Mas a gente, então, vê que todas as questões históricas importantes, iniciais da formação do Triângulo Mineiro, têm a ver com a formação de Goiás e de Cuiabá. Porque essa abertura da estrada lá foi muito determinante para os rumos do Triângulo Mineiro. Esse convênio, esse acordo entre a Câmara de Morrinhos e a Câmara de Uberabinha foi muito importante também para a economia do sudoeste de Goiás e para o Triângulo Mineiro. Até hoje, se alcançou uma dianteira, ninguém mais consegue superar isso aí, né? E a parte rentável da Mogiana, da Estrada de Ferro Mogiana, né, continua sendo ainda esse ramal que estabeleceu, passando por aqui e se interliga com a Estrada de Ferro Goiás. E foi um lance de inteligência de Goiás também, de se interligar logo para não perder e mais a concessão para a passagem da Estrada de Ferro em Goiás era da Estrada de Ferro Mogiana. Goiás adquiriu essa concessão da Mogiana e tem a sua ferrovia até hoje. Nessa questão da conquista de mercados e da fixação das bases econômicas, quem chega na frente nunca mais é alcançado. Berlândia, o pessoal antigo teve essa visão de se interligar com a região produtiva de Goiás, porque a nossa região aqui de Uberlândia não se destaca pela produção agrícola, não, de jeito nenhum. Aqui o negócio foi comércio e depois estabeleceu um parque industrial muito grande. Mas isso graças àquela iniciativa, aquele ganho de tempo que nunca mais vai ser alcançado, né? Aí se estabelecem as trocas comerciais, as relações de negócio, os meios de transporte, as comunicações de todas as espécies, a formação, vamos dizer assim, cultural, a área de prestação de serviços, né, começa a se especializar e não tem um roteiro enorme. Aí então, isso aí, essa chegada, esse convênio de Morrinhos com Uberabinha foi a causa do desenvolvimento, foi a principal causa, porque a vinda da Estrada de Ferro foi consequência disso. O estabelecimento dos roteiros comerciais e da rede de comunicações que se estabeleceu no lado goiano, do sudoeste, ligando os municípios de Goiás todos, de uma forma interessante, foi a iniciativa privada que fez isso aí. Os governos talvez não tenham alcançado isso ou não tinham recursos. Mas as pessoas da região, então, estabeleceram isso aí. Foi isso aí que deu a dianteira. A questão vamos dizer, das estradas, a abertura das estradas, a ponte e a ferrovia, foram consequências dessa visão.
foram consequências dessa visão. Às vezes, é uma questão que eu sempre gosto de ressaltar, falo assim, mas Uberlândia tinha uma situação privilegiada. Não tinha, não. A situação de Uberlândia, econômica em relação a tudo isso, era a pior que podia existir. Era mais longe de Goiás, mais longe do que o Pontal do Triângulo Mineiro. Mais longe de São Paulo, mais longe de tudo mais dificultado, não tinha uma agricultura desenvolvida, não tinha ouro, não tinha coisa nenhuma. Então foi em cima desse comércio que se estabeleceu esse desenvolvimento da nossa região. Muito forte. Isso aí, essa dianteira, não se consegue mais superar, porque aí vem aquela outra questão que eu sempre gosto de dizer. Tudo bem, então Uberlândia se transformou no polo da região. Polo comercial, depois um polo de ensino, né? Alguns dos governadores de Goiás estudaram aqui em Uberlândia. Pedro Ludovico foi aluno das escolas de Uberlândia. O Zé Feliciano também foi, né? E várias pessoas importantes de Goiás vinham aqui. Mas quando eles se dedicaram à vida em Goiás, eles então começaram a criar em Goiás aquilo que tinha aqui em Uberlândia, não é isso? Então nós, quando eu digo nós, digo o Triângulo e Goiás, estabeleceram uma dianteira muito interessante. E aí isso começa a se aperfeiçoar. Então, nós estamos na mesma situação assim da Alemanha na Revolução Industrial. A Alemanha chegou depois. A Inglaterra começou a sua Revolução Industrial em 1850. A Alemanha foi depois. Mas a Alemanha conseguiu se igualar aos países industrializados com a qualidade. A qualidade dos produtos alemães sempre foi melhor do que a de todo mundo. Eles trabalharam em cima da qualidade. Então nós lá vamos assim. Estamos concorrendo com todos isso aí é uma concorrência violenta. Mas quando o pessoal se desenvolve muito lá, nós também estamos nos desenvolvendo aqui. Nós não podemos ficar atrás de São Paulo e de outras regiões. Goiás e o Triângulo Mineiro tem que estar se desenvolvendo. É por isso que Uberlândia é um polo comercial importantíssimo, polo industrial, é isso? Mas Goiás pegou a tecnologia da agropecuária, é o maior exportador de gado do país, né? O maior produtor de gado para exportação. E isso aí não faz da noite para o dia, não. Isso aí é preciso de uma especialização muito grande. E estabeleceu o seu parque. Agora Goiás está salpicado de escolas de ensino superior. Todo o território goiano. Excelente. Mas não vai ficar só nisso. As escolas de Goiás e as escolas do Triângulo Mineiro também vão se aperfeiçoar. Elas não podem ser as escolas de segunda classe, né? Aí essa preocupação de descobrir as nossas origens e por que isso aqui ficou tão desenvolvido e tão importante é muito boa. Eu felicito vocês por esse trabalho de resgate dessas origens, que é o exemplo. A verdadeira história é essa aí, foi construída com a vontade de chegar primeiro do que os outros nas oportunidades, né? Para pegar essas verdadeiras origens, porque na questão da história acontece um fato muito importante, tem as versões históricas, né? Em Minas Gerais diz que foi a Dona Beija que conseguiu convencer o rei a passar o Triângulo Mineiro, né? O desemboque para a capitania de Minas Gerais. Que coisa mais fora mas é uma versão, né? Para esconder como é que foi realmente. Então nós precisamos de resgatar as coisas com firmeza, com seriedade, né? Tudo bem, então já passou, agora já é outra coisa, é isso? Mas não foi assim que começou. E, na verdade, esses laços que se estabeleceram são os laços muito permanentes. Não tem como, economicamente,
Quando você pensa em comércio, pensa com Goiás e com São Paulo, mas não pensamos com Minas Gerais. Não é por aí que se estabeleceu, mas esses resgates da história e esses exemplos servem de motivação. Quando nós vemos assim, o sacrifício que foi abrir a estrada de Cuiabá para Vila Boa, para levar gado, não é brincadeira. Fazer 150 quilômetros de abertura de estradas, com enxadão, enfrentando os índios e tudo aquilo, né? Quer dizer, foi algo assim de monumental. E teve uma projeção para séculos. Nunca a importância dessa estrada deixará de existir. Ela existiu, ela criou um canal, né? Que é um canal importantíssimo. Depois foram construídas outras estradas de Pequiri e outros rumos aí de Goiás no rumo de São Paulo. Mas essa que já estava feita em cima da estrada do Anhanguera continua aí firme. Em cima dela que passou todo o progresso que São Paulo mandou para a nossa região aqui, mandou para Goiás, e tudo que São Paulo recebeu de bom daqui também, né? Aqui não foi uma região assim parasitária, não, foi uma região criadora de riquezas importantes. E o futuro do Brasil está por aqui mesmo. A ferrovia mogiana, ela teve que se deslocar um pouco para o oeste, e ela passava bem distante daqui, entre Uberaba e Uberlândia só existia o cerrado, inabitado. Tinha muita ema, muita seriema, muito bicho, mas comércio não tinha e habitantes não tinha. Passou a ser interessante comercialmente para a estrada de ferro mogiana, depois que se estabeleceu esse comércio. Sem esse intercâmbio, não haveria interesse de trazer uma ferrovia passando por 100 quilômetros de deserto. Alguma coisa aconteceu nesse período que motivou, então, a alteração do velho tratado. O ramal que passava na ponte de Jaguara, lá perto de Sacramento, né, em cima do Rio Grande, essa ponte ficou lá, desativada, está lá, passa muito pouca gente, porque perdeu a importância. A importância surgiu aqui. Mas por que é que Uberlândia, então, passou na frente daqueles municípios que já tinham a sua estrada de ferro chegando lá, né? Passou na frente porque se preocupou em criar uma base mais duradoura, uma base de indústrias de transformação, né? Em vez de simplesmente fazer uma exploração, monoculturas e tudo isso aí, né? Quer dizer, as pessoas daquele tempo estabeleceram isso aí. Esse resgate dessa história é muito importante, porque nós vamos notar o seguinte: a estrada de ferro mogiana, que passa por aqui, né? Ela, vamos dizer assim, abandonou aquela região do oeste de Minas, abandonou do oeste do Triângulo, né? Ficou, não tem nada mais, não existe mais a importância que existiu naqueles tempos. Bem, a crise do café, depois isso aí se resolveu. Aqui se pensou em alternativas diferentes, em modos diferentes de construir. Então, o aspecto mais importante dessa transformação e desse intercâmbio com relação à estrada de ferro foi o deslocamento do ramal que atingia Sacramento para atingir Uberlândia, Araguari e atravessar para o estado de Goiás, né? Não é à toa, ninguém vai investir um capital enorme desse aí no desvio, na alteração do traçado de uma ferrovia, simplesmente é preciso ter base econômica para isso aí. Então foi em cima dessa base econômica. E essa base econômica surgiu da consciência que as pessoas antigas tiveram da importância desse comércio e da vitalidade da economia da região.
Os custos do transporte no Brasil são caríssimos, são elevadíssimos, dificultam tudo, né? E num país que não tinha estradas, porque nós começamos a construir a nossa indústria automobilística antes de ter as estradas viáveis, né? Eu me lembro muito bem, uma vez eu fui a Goiânia, eu gastei um dia inteiro para chegar até lá, né? Porque fui de beira com o caminhão, ainda posando no meio da estrada aí, porque gastava um tempão enorme para chegar lá. Ora, como é que você faz uma base econômica em cima de uma falta de transporte disso aí, né? A estrada de ferro não, e eu acho que o futuro é da estrada de ferro. A humanidade, às vezes, percorre alguns caminhos e alguns desvios, mas eu imagino que não é para nossos dias, mas um dia o transporte ferroviário vai ser o transporte primordial, tanto dentro das cidades como entre os estados, entre outras cidades. Por quê? Porque ele é mais barato, mais duradouro, menos desgastante, menos poluidor, menos tudo, né? E eu acho que hoje nós devemos pensar muito nisso aí, que o caminho é esse aí. Algum dia, essa opção pela indústria automobilística, que determinou todas essas questões aí, vai diminuir. Essa opção aí não tem. O petróleo vai acabar um dia, e o dia que esse petróleo acabar, não adianta querer substituí-lo por outro combustível, porque o dia que o petróleo acabar, acabou o automóvel, acabou o transporte, né, por rodovias. É muito mais caro do que a ferrovia. O transporte ferroviário sai muito mais barato, é muito mais rápido, a conservação, a manutenção e tudo isso aí. As locomotivas antigas estão funcionando até hoje aí, né? Eu acho então que são períodos em que nós também devemos, com o mesmo espírito do passado, em que nós ficamos observando as coisas e aproveitando as oportunidades, nós devemos estar preparados para isso aí, para o dia que a ferrovia substituir a rodovia, né? Nós temos então um modo de chegar primeiro na utilização dessa mudança. O nosso trabalho inicial foi um trabalho assim, de muita procura das fontes. Às vezes as pessoas dizem que nós não temos memória. Temos sim, precisa procurar. Mas só que procurar no lugar certo, né? Eu sempre acho muita graça das pessoas. Berlândia pertence a Minas, então vamos estudar a história de Minas. Não tem nada a ver com a história de Minas. Só as incursões do pessoal, é isso, para cobrança de impostos, para a destruição dos quilombos e dos índios e tudo isso aí. Mas, na verdade, a gente tem que ir atrás das fontes. E onde é que estão essas fontes? Essas fontes estão lá em Goiás. Eu tenho visitado, já fui muitas vezes a Goiás. O arquivo público de Goiás é de uma riqueza impressionante de documentos. Então, nós trabalhamos, gastei muito tempo. A minha pesquisa durou mais de 30 anos, 35 anos. Eu queria escrever um índice da legislação de Uberlândia, mas comecei a ver as motivações das leis e de atos públicos. Falei, peraí, isso aqui dá para resgatar algumas atitudes muito importantes, né? Então, tem um trabalho nosso que é a transformação da nossa região de sesmarias espalhadas aí em centros de desenvolvimento. A fixação desse desenvolvimento da nossa região aqui, mas com a história de Goiás e de São Paulo, né? E as motivações disso aí e como é que foram os processos, as dinâmicas de criação de um município. Deixando de lado as biografias, que são
enriquecedoras e tal, mas trabalhando em cima dos fatos econômicos e a participação das pessoas dentro disso aí, dentro do esforço para a modificação das dificuldades e superação de tudo isso aí. Então temos um trabalho que trata da criação das nossas origens, né? Desde o tempo que Portugal estava brigando com a Espanha antes de descobrir o Brasil, de revelar a descoberta do Brasil, que já era mais do que conhecida a existência desse Brasil aqui, né? Eles já sabiam o que era isso aqui, mas era difícil de chegar até aqui. E impulsionou uma série de coisas. Tem um capítulo do meu trabalho que diz: o sertão inspira as grandes navegações. Tudo bem, já se sabia, não, tem um lugar maravilhoso, cheio de riquezas e de tudo isso aí. Mas os navios daquele tempo, movidos a remo e a trabalho escravo, não conseguiam levar nada, não se justificava. Como é que você vai fazer uma viagem marítima com aquilo ali para levar? Não tem. Então foi preciso de aperfeiçoar as técnicas de navegação, né? E isso aí envolveu assim, a construção de tecnologias muito importantes na área naval e política e econômica e tudo isso aí. Então esse processo começou bem longe, bem antes da chegada do Cabral, né? Da escala que o Cabral fez no Brasil. Ele fez uma escala, não descobriu coisíssima nenhuma. Quem descobriu isso aqui já foram os fenícios, egípcios e muito antes disso que eles foram capazes de transpor o oceano. Mas tudo bem, sabiam que existia, guardavam o segredo das 7 chaves, mas foram trabalhar, e Portugal deu um exemplo ao mundo nisso aí, porque sabia da existência dessas terras, dessas regiões, mas primeiro se capacitou para explorá-las. A tecnologia de Portugal foi desenvolvida nessa ambição, e foi uma visão assim de estadistas, porque não foi um governo, nem 2 reinados, nem 3, não, foi uma sucessão muito grande de governantes para construir a estrutura necessária para chegar até aqui e ocupar isso aqui e fazer alguma coisa, né? Explorar economicamente. Então, começa por aí. E aí a gente chega naquela conclusão interessante que o Triângulo Mineiro era, quando Portugal fez o acordo com a Espanha, o Triângulo Mineiro, um pedaço ficava do lado espanhol e o outro lado ficava do lado português. No município de Uberlândia, um pedaço era espanhol, o outro português. Uma coisa interessante, né? Aí o que acontece? A história começa bem por aí. Parece que é uma coisa pitoresca, mas teve importância muito grande isso aí. Teve, porque se tivesse prevalecido o Tratado de Tordesilhas, né, esse pedaço nosso aqui seria português, mas logo ali adiante começava o lado espanhol. Então seria uma coisa bem engraçada. E Goiás também era cortado pelo meridiano de Tordesilhas. Muitos municípios estariam do lado espanhol. Você imagina que coisa interessante, né? Os espanhóis, um pedaço espanhol e outro pedaço português, culturas parecidas, mas muito diferentes, né? Muito complicado isso aí. Aí veio, então, esse processo todo, essa ocupação, e na elaboração desse trabalho eu fui separando alguns tópicos, alguns temas. Isso aqui não fica muito apropriado nessa história, merece uma história separada. A história dos índios, essa história da passagem da ferrovia, né? A história dos aldeamentos do Antônio Pires de Campos, é uma história pesada. 2 contratos para exterminar os índios, foi negociado, negócio estabelecido, em contrato. Contratos para matar os índios, exterminar com os índios, desinfestar, como eles diziam, né? E aí então,
bem por aí afora, até a formação das condições, depois do comércio e tudo isso aí, né? E tem uma outra parte que vai ser um terceiro trabalho, e esse aí trata das ideias, a luta das ideias. As ideias das pessoas buscando soluções para as questões que existiam. É uma luta muito bonita, as ideias, porque toda ideia para prosperar e conseguir resultado, ela enfrenta barreiras muito grandes, muito difícil. Você convencer, às vezes as pessoas têm interesses estabelecidos, têm visões diferentes, né? E às vezes uma coisa que podia durar 100 anos dura 200, mas sempre a força das ideias é importante para consolidar as condições que existem e achar os rumos. Então, eu tenho trabalhado nesses dois aspectos aí, que são, aproveitando um pouco do material do meu trabalho, eu vou ter o prazer de lhe passar um exemplar desse trabalho, que aí você vai examinar, é das Sesmarias ao Polo Urbano. É a formação e transformação de uma cidade. Por que Uberlândia se transformou num município predominantemente urbano? A vida de Uberlândia foi definida na criação do município, não seria um município rural, seria um município urbano. Mas eu achei muito interessante a audácia do pessoal. Um município urbano que não tinha estradas, não tinha energia elétrica, não tinha ouro, não tinha agricultura, não tinha nada, né? Como é que esse pessoal queria ser um centro urbano desenvolvido? E aí é uma história muito interessante, a força das ideias republicanas nessa transformação, né? A história dessa marcha para o oeste é uma marcha muito interessante, porque a gente sabe que isso aí era um sertão, mas sertão danado de complicado, né? Difícil de acesso. Tem epopeias maravilhosas, como o trabalho do Marechal Rondon, que foi uma coisa assim, poucas vezes vista no mundo. Eu comparo, são os acontecimentos, aquela questão, por exemplo, da construção da estrada de Cuiabá para Vila Boa, né? É uma epopeia, é um negócio que... E sabe quanto tempo que eles gastaram para fazer isso? 1 ano e pouco, né? É um negócio danado de sério para pegar e abrir um caminho assim, com todo mundo contra, todo mundo complicado, né? Mas, então isso aí entrou o tino político, administrativo, planejamento e tudo isso aí, né? Para se fazer um negócio desse aí. Só isso aí dá uma belíssima história, né? Então, o Rondon, abrindo essas comunicações aí, então o que aconteceu? Uberlândia era uma base importante para isso aí. Daqui podia se irradiar. Era um lugar de concentrar os transportes, de concentrar os depósitos, né? De se estabelecer até a mão de obra necessária para isso aí, né? Você não vai botar um lugar que nunca fez nada para dar uma empresa dessas aí de ir para lá, né? Por isso é que Goiás encheu de mineiros, e muitos mineiros daqui, da nossa região, e foi virando uma troca assim, muito interessante. Algumas das pessoas mais realizadoras e de iniciativa que eu vi aqui em Uberlândia vieram de Goiás, e algumas pessoas lá de Goiás, das mais realizadoras, saíram daqui de Minas, né? O Pedro Ludovico levou gente daqui de todo jeito, né? Levou muita gente, estimulou muita gente aí. A capital de Goiás, veja bem como é que, pensando diferente, está melhor, né? Aquele projeto da construção da capital de Goiás é um projeto arrojadíssimo. Aquelas áreas que tem lá entre quarteirões, que até hoje ainda não são utilizadas, aquilo ali é um negócio que
não são utilizadas e não deu certo, porque foi feito com muita antecedência, mas é extremamente bonita a visão a projeção que se fez daquilo ali, daqueles centros de convivência, para as pessoas num mundo terrível desse que nós estamos vivendo, terem locais para se interagirem, para conversarem, para ser gente dentro dos espaços. Aquilo ali é um negócio que foi feito assim, talvez com 100 anos de antecedência, mas não deve mudar aquilo não, porque vai chegar a hora de ser e eles vão falar, puxa vida, que tirocínio que eles tiveram, sabia que ia precisar disso aqui. Hoje está lá, a gente sabe como é que é, mas vai ter o seu aproveitamento. Então essas coisas foram acontecendo nessa dinâmica de encarar o meio, né? Eu acho que isso aí então provocou, facilitou o progresso dessa região, dessa marcha para o oeste, né? Em cima das estradas de rodagem que o nosso pessoal daqui e de lá construiu. Você vai olhar na história de Goiás, história de Rio Verde, história de Santa Helena, Jataí, por ali, né? A turma pegou e falou, puxa vida, esse negócio, como é que funciona? Funciona assim, você cria uma sociedade anônima, todo mundo entra com o dinheiro, nós vamos abrir as estradas. Essas estradas, então, nós vamos cobrar um pedágio para arranjar o capital para fazer isso aí, né? Fez isso aqui, deu certo, e foi feito desse mesmo modo. Sabia que o pessoal que montou a companhia, chamava Companhia de Viação Intermunicipal, né? Então eles iam lá para ajudar a montar as estradas de Goiás. Por quê? Porque as estradas da região do Sudoeste conduziam a Uberlândia e as estradas de Uberlândia conduziam a Sudoeste. Foi uma integração muito interessante, de forma que chegou assim a um termo de utilização do potencial que existia. Naquele tempo estava surgindo, já não foi o Juscelino que foi o responsável por essa opção. Nós tivemos que enfrentar isso aí, porque nós não tínhamos condição de fazer uma ferrovia lucrativa, né, nessa região aí naquele tempo. Já houve um tempo que abrir estrada com enxadão era mais barato do que estrada de ferro, né? Então foi feito, mas isso aí está alterando essa relação. Porque nós somos assim muito assediados pela propaganda da mídia, dirigida, obedecendo a interesses que nem sempre são os mais legítimos, né? Não são os mais... Mas o juízo próprio, a própria ideia, né? E o Brasil está passando uma fase muito interessante de vários anos para cá, né? De transformações notáveis. Eu fiquei assim muito surpreso no estudo da transformação do Brasil de império em república. É uma república que conservou todos os vícios do império, muito atrasada, muito difícil, mas foi abrindo, foram acontecendo algumas coisas importantes. E depois, no fim da República Velha, a República Nova, a República do Getúlio Vargas, transformou o Brasil da água para o vinho. O que aconteceu, eu estava rindo ontem falando assim, o pessoal está dizendo o seguinte, está mudando a legislação trabalhista agora, legislação fascista do Getúlio, mas é interessante que algumas forças que se dizem da esquerda estão defendendo a legislação fascista do Getúlio, porque o trabalhador brasileiro não tinha nada e não se desenvolveria a indústria brasileira sem dar um mínimo de garantia para ele, sem dar um rumo, né? Sem acertar alguns direcionamentos de como é que ia ser.
Também aquelas outras questões que foram enfrentadas, o problema da entrada do Brasil na guerra, como é que o Brasil ia se desenvolver industrialmente, que era o sonho, se não tinha energia elétrica e nem tinha matéria-prima, não tinha ferro, não tinha uma siderúrgica no Brasil. Não tinha, né? É uma coisa impressionante. Então não tem desenvolvimento sem isso aí não. Então as soluções para construir isso aí, para arrumar isso aí, foram plantadas naquele tempo. O Brasil foi um jogo muito complicado, diplomático e daquilo tudo aí, né? Do Getúlio com os americanos. Os americanos já falaram, esse Getúlio não vai ter lado de chegar com ele, vamos invadir o Brasil. Tinha uma força americana de 25 mil militares que iam ocupar o Brasil. Eles estavam com medo danado a distância menor entre o Brasil e a África, né? Que está lá petróleo à vontade lá, né? A menor distância que existe é lá de Natal até lá na costa africana. Então, ele negociou isso aí até a exaustão, arrancou o financiamento para fazer a primeira siderúrgica. Então, é um trabalho penoso, um trabalho complicado, mas houve transformações fundamentais, muito grandes, né? A gente fica acostumado a ver aquele procedimento maniqueísta, achar que o outro é 100% ruim, só essa questão das hegemonias e pretensão a hegemonias é muito complicada, né? Não pode existir isso. Tudo tem uma coisa boa. Eu acho que o saldo a transformação da República Velha para a Nova mudou o Brasil por completo. Mas mudou mesmo, deu essas condições, né? A gente fala do Juscelino. O Juscelino, para conseguir implantar um parque industrial, a indústria automobilística tem esses lados perversos que nós conhecemos. Mas também ela deu uma abertura para o desenvolvimento industrial do país enorme, né? A história das negociações do Juscelino com os alemães foi muito interessante. Minas Gerais, maior jazida de minérios que existem no mundo, de tudo, né? Fornecedor de matéria-prima. Mas fazer o que com esses minérios, a não ser vender barato? Porque não tinha energia elétrica, não tinha uma siderúrgica para processar isso aí, né? Então, no bojo disso aí veio a Mannesmann, que é uma siderúrgica importantíssima, e veio a construção do aproveitamento hidrelétrico de Minas Gerais, a criação do sistema de Furnas e outros sistemas aí, né? Permitiu, sem energia elétrica não tem desenvolvimento industrial, né? A gente, aqui em Uberlândia, se pensou uma vez em fazer, e aí vem essa questão da integração. A solução que foi vista aqui pelos empresários e todo mundo, no ano de 1959, foi fazer uma companhia para explorar a energia da Cachoeira Dourada. Aquela usina da Cachoeira Dourada, não é isso? Ia ser um empreendimento entre o pessoal de Uberlândia e de Goiás. Não deu certo porque era muito dinheiro, ninguém tinha esse dinheiro todo aí. Mas foi solucionado com a construção da CEMIG aí, Furnas e todos esses sistemas que tem. Quer dizer, são populações que buscaram soluções e conseguiram, mas o sistema do Juscelino, o modo dele enfrentar esse problema, os planejamentos dele, deram essas condições. E aí alavancou todo mundo, né? Eu acho então que esse processo de desenvolvimento tem muito a ver com a honestidade da apreciação desses atos, dessas posturas governamentais que aconteceram. Nós não podemos ficar falando que a legislação do Getúlio era fascista, né? Mas vamos admitir que seja, mas era a melhor que tinha naquele tempo. Como é que nós vamos fazer?
ficando parado nisso aí. Não foi assim que fez o Triângulo Mineiro e nem o Sudoeste de Goiás, não. Foi com as atitudes mais ousadas, desafiando os conceitos estabelecidos. O rei de Portugal não queria a estrada do Cuiabá para Vila Boa, porque ele queria a estrada de Vila Rica. Ele queria a estrada de Vila Rica para chegar na interseção com a estrada da Anhanguera, porque o pessoal lá também estava criando gado, lá na Bahia, naquela região ali, e ele queria estabelecer um comércio que eles eram portugueses. E esse pessoal que veio aí para Goiás eram os paulistas português pobre, descendente de português, paulista descendente negro e índio. Então esse pessoal aí não era do agrado do Portugal, ele queria os reinóis lá de Vila Rica, o pessoal que tinha as ligações com as grandes empresas de navegação, os grandes comerciantes, os grandes exportadores, né? Então isso aí não foi feito assim, sem ter cabeças pensantes privilegiadas, né? E há uma característica de Uberlândia que eu acho que nós devemos retomar, ela ficou meio abalada, é o seguinte: Uberlândia é uma cidade onde as tendências políticas sempre foram manifestadas com muita veemência e tudo isso aí, mas na hora de decidir coisas importantes, desaparecia todo antagonismo. Tem uma história que eu sempre acho muito interessante. Nós tivemos aqui um movimento integralista muito forte. O Partido Integralista aqui tinha uma força muito grande. E o Partido Comunista tinha muita gente que também pensava e defendia suas ideias. Então tinha, depois de 1945, quando acabou o Estado Novo, legalizaram os partidos todos, aí tinha o Partido de Representação Popular, que era dos integralistas, e tinha o Partido Comunista, que era do Partido Comunista. Aí o pessoal sempre se juntava para ir pressionar os governos, os governantes lá no Estado. Precisa do posto de saúde, precisa de mais um soldado, um destacamento, precisa de dinheiro para abrir uma escola, precisa disso aí, né? Então ninguém era contra, não. O pessoal se juntava nessa hora aí. Aí formava as comitivas. Toda comitiva é assim, vai aquele mundo de gente, mas tem uma meia dúzia ou menos de pessoas que pensam que trabalham objetivamente, né? Os dois que trabalhavam mais objetivamente eram o Roberto Margonari, do Partido Comunista, e o Dr. Veloso Viana, do Integralista. Aí os dois se hospedavam no mesmo hotel, no mesmo quarto, para ficar mais barato, e discutiam os assuntos. Quem levava as formulações e aquelas coisas eram os dois. Nessa hora não tinha. Fora dali o negócio não dividia, acho que queimado. Mas na hora de decidir o que é bom para a cidade, né? Esses tempos eu escrevi um artigo sobre uma usina num distrito, PSD e o DN, tradicionalmente antagônicos, ainda mais em Corrutela, em distrito, que o pessoal então não abre concessão nenhuma. Mas não tinha energia elétrica lá, era na lamparina. Pensaram, pesaram, mediram, vamos ver o que nós fazemos, né? Aí a solução é, vamos ter que juntar aqui para fazer isso aí. Fizeram uma sociedade anônima, o presidente era do PSD e o outro da UDN, juntou a moçada toda ali, mandaram fazer os geradores e tudo isso aí, montaram o negócio, funcionou até um dia desses aí, né? Iluminando o distrito. Quer dizer, desapareceu aquela questão em torno de um objetivo comum. Isso aí é que é muito importante. Está lá na carteira, mas o pessoal dali aprendeu o seguinte: tudo bom, vamos brigar à vontade, mas na hora de fazer uma coisa que interessa, tem que estar junto, porque se ficar puxando cada um a corda, não sai para lado nenhum.
Acontece muito isso aí em várias cidades de Minas Gerais e de Goiás também, que o pessoal não se liga, né? Então fica aquela coisa boba, nem para um nem para outro, o lugar fica atrasado. O prefeito inteligente pega os adversários, vem cá, você vai me ajudar a fazer isso aí, acaba a problemada toda, etc. Nós tivemos vários prefeitos desse tipo aqui. Um dos prefeitos, o Virgílio Galassi, eu me dava muito com o Renato de Freitas, trabalhei com ele, que era adversário do Virgílio. Mas na hora do vamos ver, né? Aí, uma determinada fase, o Virgílio chamou os adversários para compor o secretariado dele. Eu fui para a procuradoria. Falei, como é que eu posso? Ainda falou assim, não passa nada sem aprovação da procuradoria. Quer dizer, veja bem como é. Acabamos, viramos grandes amigos e tudo isso aí, mas por causa disso aí, eu tenho que fazer umas coisas, se você pode me ajudar, então eu quero que me ajude. Pronto, acabou. Nessas horas é que faz a diferença. Se continuar nessa, cada um querendo ser o principal, ninguém é o principal, não. O principal é o conjunto. A raiz do Triângulo Mineiro é Goiás, São Paulo, Goiás e Mato Grosso. Eu estou terminando um trabalho agora sobre a importância da estrada de Cuiabá para Vila Boa. Vila Boa era a linha do Anhanguera de ligação com São Paulo, né? Mas a capitania de Minas tinha interesse em chegar até a linha do Anhanguera primeiro do que os cuiabanos, porque Cuiabá já tinha passado da fase de mineração, né? E da captura de índios, e tinha estabelecido já uma economia diferente, a agropecuária, principalmente pecuária. Então, se eles não conseguissem chegar a São Paulo, o que ia fazer com esse gado todo? Levar nas monções, naquelas canoas lá para Porto Feliz? Então o pessoal de Cuiabá tinha muito interesse em fazer essa ligação, porque chegou em Vila Boa, chegou em São Paulo, estava na linha. Era uma estrada, metade da estrada das monções e muito mais segura, porque vinha por terra, né? Aí vem aquelas histórias do Antônio Pires de Campos e tudo isso aí, mas então toda a história do Triângulo Mineiro está centrada nisso aí. A abertura dessa estrada é uma história emocionante. Eu consegui resgatar uns documentos muito importantes dessa estrada de Cuiabá para Vila Boa, né? Você imagina, são 150 léguas e a iniciativa privada, os cuiabanos, fizeram um contato, contrariando todo mundo, inclusive o rei e os governadores de capitanias, né? Para abrir essa estrada ligando. Em 1737, chegou a primeira boiada de Cuiabá lá na Vila Boa. Você imagina que feito importantíssimo, né? A importância que teve isso aí na história, não só do Triângulo, mas de Mato Grosso e de Goiás. E na história do Brasil também, porque aí então passou assim aquela parte do meridiano de Tordesilhas, que era espanhola, né? Foi integrada ao Brasil, principalmente com o trabalho do pessoal que ocupou Cuiabá e Goiás, né? Foi então de uma importância extraordinária essa ligação que se fez. E aí, dali para cá, é só ligar. Minas ficou para lá e Goiás e o Triângulo formaram um bloco econômico, né, comum, os interesses comuns. Foi isso então que gerou a história do Triângulo, né? E eu acho que eu critico o pessoal, vocês ficam olhando o que é que o pessoal lá do vizinho estado de Minas Gerais escreveu.
Na verdade, vocês têm que ir lá em Goiás. Vai lá em Goiás, procura a literatura goiana, os trabalhos dos historiadores goianos, né? Muito bons, tem uma turma pesada lá, muito boa. Eu tenho a bibliografia aí dos meus trabalhos. É capaz de eu ter mais coisa do que muita gente lá de Goiás, né? Só Goiás. É aí que acha as raízes nossas aqui. Então...